Bom, nós vamos tratar hoje sobre a história do Rei Macaco, também conhecido como a Jornada para o Oeste. A Jornada para o Oeste, ou a História do Rei Macaco, é uma das 4 tradicionais histórias, um dos 4 tradicionais romances clássicos chineses. Nós vamos tratar dessa história do ponto de vista simbólico, porque, na verdade, a Jornada para o Oeste é baseada numa história real, mas recontada por um grande romancista chinês chamado Wu Sheng-en. Wu Sheng-en escreveu a epopeia, a saga do Rei Macaco. E essa história trata, basicamente, da saída de um monge chinês da China, viajando para a Índia, passando por várias peripécias. Ele vai até a Índia em busca de sutras, de manuscritos clássicos de textos budistas. E esses manuscritos, então, são levados posteriormente por ele, depois de 14 anos de viagem, são trazidos à China e depois traduzidos. A epopeia do Rei Macaco, né? O Rei Macaco é chamado Sun Wukong. Sun Wukong é o rei dos macacos. É interessante que a figura do macaco aparece em muitas histórias clássicas, como no Ramayana, que é um clássico da tradição hindu, é uma das 2 epopeias da tradição hindu. Na tradição hindu você tem 2 epopeias centrais. Uma é o Mahabharata, do qual o Bhagavad Gita, o famoso Gita, canção, as palavras de Deus, é um trecho. E o Ramayana, que é a epopeia, a história do deus Rama. E no Ramayana aparece um macaco famoso, que é o Hanuman, que vocês vão ver em tela agora. E o Hanuman é um macaco gigante que protege a esposa do deus Rama, que foi sequestrada por um demônio. E essa história de um macaco gigante que protege uma mocinha foi reapresentada por Hollywood na história de King Kong, que também vocês veem uma imagem em tela. Mas é de se observar que histórias envolvendo macacos são muito sintomáticas e simbólicas, porque o macaco é o animal mais próximo do ser humano. A diferença genética de um chimpanzé para um ser humano ou de um gorila para o ser humano em termos genéticos, é muito pequena. E é um animal realmente muito próximo do ser humano, não só fisicamente, como também em inteligência. Então, a epopeia do Rei Macaco trata da ida de um monge chinês, como dissemos, até a Índia, naturalmente a pé e a cavalo, passando por vários perigos, e o seu retorno à China com os documentos budistas sagrados que ele procurava para serem traduzidos. Só que nessa viagem ele tem o apoio, ele tem companheiros de viagem, e um desses companheiros é Sun Wukong. Sun Wukong é o Rei Macaco. Nós temos na tela alguns dos filmes e alguns dos artistas que representaram o Rei Macaco, porque a história do Rei Macaco é um clássico chinês. Aparece no teatro chinês, aparece, como dissemos, em desenhos animados, em filmes. Recentemente houve mais um filme sobre o Rei Macaco. Se vocês entrarem no YouTube, em qualquer uma dessas, no Google, vocês vão encontrar muitas referências ao Rei Macaco. E o Rei Macaco é um personagem do folclore chinês. No templo budista Sao Mao Ping, em Hong Kong, existe um santuário dedicado ao Rei Macaco. E também o 16º dia do 8º mês do calendário chinês,
do calendário chinês, perdão, é consagrado ao Rei Macaco. Ou seja, ele é um personagem folclórico tradicional. Quem escreveu o Rei Macaco foi Wu Sheng-en, que é um famoso romancista da dinastia Ming, né? E esse romance, como dissemos, é um dos quatro tradicionais romances chineses. Nós temos na tela a imagem de Wu Sheng-en, uma representação, e também a versão em 3 volumes, né, da Jornada para o Oeste, né? Também na tela 2 edições em português, né? Uma delas da editora Horus, que é a que usamos como base para essa conferência. Diga-se de passagem, normalmente os livros costumam ser melhor que os filmes, apesar de uma imagem transmitir mais do que 1000 palavras, ainda assim o romance do Rei Macaco é uma preciosidade que combina elementos budistas, taoístas e uma pitada de hinduísmo, porque afinal o monge sai da China para a Índia buscar os sutras, os manuscritos. Nós temos também na tela uma imagem de 3 dos personagens centrais da história do Rei Macaco, em desenho animado da TV chinesa. Também temos em tela imagens de edições antigas do Rei Macaco. A história do Rei Macaco começa no seu nascimento, que é um nascimento mágico. Esse nascimento acontece quando um ovo de pedra aparece e desse ovo de pedra sai um pequeno macaco que vai crescer e se tornar o rei dos macacos. Esse ovo de pedra, ele é interessante porque ele remete a um nascimento virginal. O que pode ser mais virgem, mais intocado, mais imaculado que um ovo de pedra? E é interessante porque também na tradição mitraica, no mitraísmo, a religião que existia em Roma 60 anos antes que aparecesse o cristianismo em Roma, já existia uma religião chamada mitraísmo, a religião do deus Sol, Mitra. E Mitra nasce de um rochedo, ele nasce de uma pedra. Isso denota que ele nasce de uma coisa virgem, de uma coisa intocada, que ele tem um nascimento natural, puro. Da mesma forma, o Rei Macaco nasce de um ovo de pedra. Esse ovo de pedra do qual nasce o Rei Macaco é conhecida na tradição indiana como Hiranyagarbha. Hiranyagarbha quer dizer ovo de ouro ou ventre de ouro, né? Que poeticamente traduzido como o germe universal é considerado a origem e a criação do universo, do cosmos na mitologia indiana. Você então já percebe aí uma influência da mitologia, da tradição hindu na origem do Rei Macaco, que não deixa de ter um paralelismo, uma similitude com o Hanuman, né? O macaco gigante que protege Sita, a esposa do deus Rama, no Ramayana, né? Então, você já percebe um paralelismo aí. E o macaco, o Rei Macaco, nasce e ele tem muitos poderes, tem uma força descomunal e tem muitos poderes e adquire muitos poderes que na tradição hindu se chamaria de siddhis, de poderes psíquicos, de poderes mágicos. A única coisa que ele não consegue, apesar de todos os seus poderes, é esconder a sua cauda.
Ele é um macaco, então ele tem uma cauda, ele não consegue esconder a sua cauda, porque ele consegue se transformar em 72 coisas diferentes, mas ele não consegue esconder a sua cauda, ou seja, ele não consegue esconder a sua origem animal. É como se psiquicamente ele não conseguisse esconder a sua sombra, né, do ponto de vista junguiano. Então, ele não consegue esconder que ele tem uma parte animal, por mais que ele se transforme em 72 coisas diferentes com seus poderes, o aspecto animal ainda está presente. E ele, o rei macaco, ele vive na montanha de flores e frutas, Huaguoshan. Huaguoshan, me perdoe a minha pronúncia de cantonês e mandarim, não é essas coisas, eu não estudei chinês, né? Huaguoshan, que é a montanha de flores e frutas, é o local aonde o macaco, o rei macaco, com os outros macacos vive. E essa montanha, nessa montanha ele mora numa caverna, e a entrada dessa caverna tem uma cortina d'água, fica atrás de uma cachoeira. Aí nós temos elementos simbólicos, e vocês sabem que eu tenho uma queda por interpretação simbólica, e aí nós temos elementos simbólicos interessantes. Ele, o rei macaco, nasce de um ovo de pedra, que é um símbolo virginal, numa montanha, ou seja, num lugar alto. Montanha é símbolo de uma visão de um ponto de vista superior, e ele vive dentro de uma caverna que tem uma cortina d'água. Então, por detrás da água, que simboliza a emoção, dentro de uma caverna, que é um lugar que simboliza um alto estado de consciência, na profundidade de uma caverna. Então, ele vive num lugar alto e, ao mesmo tempo, profundo, dentro. Por trás de uma cortina d'água, por trás da emoção. Existem coisas que estão por trás e muito além da emoção comum. E é lá, por trás dessa cortina d'água, dentro de uma caverna, no alto de uma montanha, que vive o rei macaco. E acontece uma coisa interessante com o rei macaco, é que ele percebe, num determinado momento, que apesar dele ser o macaco mais bonito, o macaco mais forte dos macacos, o mais hábil e mais inteligente, ele percebe que ele está destinado a morrer. E essa questão da mortalidade é uma coisa que aparece em muitas tradições. Aparecem muitas tradições, como, por exemplo, na epopeia de Gilgamesh, onde o herói principal descobre, assim como Buda, ele percebe que existe a morte. Buda, quando jovem, sai do castelo e uma das coisas com as quais ele topa é com um cadáver, a caminho da cremação. Da mesma forma, Gilgamesh percebe que vai morrer quando o seu colega, amigo, irmão de batalhas, né, Enkidu, morre. Então, ele começa a procurar uma solução para a imortalidade. Da mesma forma, acontece com o rei macaco. Ele percebe que ele poderá morrer. Então, ele começa a se questionar, porque, evidentemente, ele não gosta desse destino. Aí nós temos uma imagem na tela do rei macaco com seus súditos e uma imagem falando exatamente do que mencionamos, que é a determinação do rei macaco de procurar a solução para a imortalidade. É o dilema de Gilgamesh, é o dilema do sofrimento que Buda percebe. Talvez seja uma das coisas que levou Adão e Eva a provarem da maçã
do conhecimento do bem e do mal, ou da fruta do conhecimento do bem e do mal, porque também há uma discussão de que seria ou não uma maçã. Incluso, nesse momento, uma novela brasileira aparece com um fruto que é azul, né, no Gênesis, o que é peculiar, já que não existe nenhuma fruta azul. Mas o rei macaco, como vimos em tela, ele está determinado a encontrar a imortalidade. Então, o que ele faz? Ele viaja para vários países, ele viaja para um local distante, ele atravessa o mar, como Gilgamesh, e vai procurar a solução para a imortalidade. E aí, então, ele encontra um mestre espiritual, como todo discípulo que está preparado, encontra um mestre espiritual. E esse mestre espiritual vai dar a ele um treinamento. Esse mestre espiritual que é chamado de Subodhi, né? Recebe o rei macaco e começa a treiná-lo. Percebe nele um potencial, apesar dele ser um animal, ele não ser humano, e começa então a treinar o rei macaco. E o rei macaco então aprende a língua dos homens, né? E muitas formas diferentes de viajar. Esse Subodhi, né, no livro, é considerado um mestre taoísta. Existe no livro uma certa fusão, como eu disse, de ensinamentos taoístas e budistas. E esse personagem, Subodhi, se torna o mestre, o guia do rei macaco. E ele é mostrado como um personagem que atingiu a imortalidade. E aí nós temos também em tela Subodhi abordando o Buda no mais antigo livro impresso datado, que é o Sutra do Diamante. Subodhi é chamado em tibetano de Rabjor, né? Rabjor ou Subodhi é o mestre, o primeiro mestre do rei macaco. Então o rei macaco começa a procurar o caminho da imortalidade. Depois que ele é treinado por Subodhi e ele aprende a dominar as técnicas das 72 formas de transformação, ele aprende a dar saltos quilométricos, né? Ele dá saltos e percorre grandes distâncias no ar, tal qual Hanuman, que salta, por exemplo, no Ramayana, do sul da Índia até o Ceilão pelos ares. Também o rei macaco atravessa os ares com grandes saltos. E ele passa por muitas peripécias, e uma das peripécias que ele faz é descer aos infernos. Ele desce até o inferno, aonde ele encontra Yama, o deus dos mortos. E ele o que faz? Ele apaga o nome dele, do livro dos mortos. Yama, o deus dos mortos, tem uma relação das pessoas que vão morrer. O rei macaco desce até os infernos, apaga o seu nome e de vários dos seus amigos macacos dos registros dos mortos. Ou seja, dessa forma, ele tenta atingir a imortalidade. Então essa é uma das primeiras peripécias do rei macaco. Ele confronta o rei dos mortos. E ele, depois de várias peripécias, uma delas ele vai até o fundo do mar, onde encontra um dos reis dragões, e no palácio de um dos reis, que é o rei dos dragões, ele toma um pilar, tem um pilar gigantesco que ele arranca, um pilar de ferro gigantesco que ele arranca, e esse pilar é mágico. E com esse pilar que sustenta
o castelo do Rei dos Dragões, com esse pilar, ele usa esse pilar como uma clava, ele usa o pilar como uma arma. E esse pilar é mágico. Esse pilar ele pode aumentar ou diminuir do tamanho ao bel prazer do Rei Macaco. E o Rei Macaco, então, pega esse pilar, usa ele como arma, e quando ele não está combatendo, ele pega o pilar e o pilar encolhe de tamanho e ele carrega esse pilar atrás da orelha, quase como um cotonete preso atrás da orelha. Por causa disso, o Rei dos Dragões vai até o céu e encontra o Rei de Jade, que é um personagem também central no folclore e na mitologia chinesa. Nós temos na tela uma imagem do imperador de Jade cercado pelos seus deuses e sábios. E o Rei de Jade percebe um potencial no Rei Macaco, mas o Rei Macaco continua sendo um macaco e ele sempre apronta das suas. Então o Rei de Jade, no afã de domesticar o Rei Macaco, de dar uma ocupação para ele, coloca o Rei Macaco para cuidar das estrebarias divinas, onde ele tem que cuidar dos cavalos dragões. E é claro que o Rei Macaco apronta das suas, deixa os cavalos dragões fugirem, mas não antes de causar mais problemas. E um dos problemas que o Rei Macaco causa é que, se antecipando a uma festa para a qual não foi, na sua opinião, devidamente convocado, e chateado porque foi dado a ele um cargo de 5º escalão, que é cuidar de estrebaria de cavalos dragões, ele interrompe a colheita dos pêssegos da imortalidade. Aí nós vemos um outro paralelo, que nós temos uma fruta que dá imortalidade, só que não é uma maçã e nem uma fruta azul, como de uma certa novela brasileira. São os pêssegos da imortalidade. E o Rei Macaco, então, colhe os pêssegos da imortalidade e come a maioria dos pêssegos da imortalidade. Ora, comendo os pêssegos da imortalidade e tendo apagado o seu nome do livro dos mortos, evidentemente, a mortalidade não pode lhe tocar. Pior do que isso, ele faz com o próprio Lao Tse, lá no céu, onde vive o imperador de Jade. Ele deglute as pílulas da imortalidade de Lao Tse. Então, depois de ter sido treinado por Subudhi, apagar o seu nome do livro dos mortos, comer as pílulas da imortalidade, comer os pêssegos da imortalidade, o Rei Macaco torna-se literalmente impossível de ser detido. Então, resta ao imperador de Jade uma última solução. A última solução é invocar o próprio Buda. Só Buda pode deter o Rei Macaco. Então, o que acontece? O imperador de Jade convoca Buda para tentar conter o Rei Macaco. Então, depois de chamar o Buda, que aparece, Buda vai conversar com o Rei Macaco. E ele chama o Rei Macaco. E o Buda aparece uma figura gigantesca, Siddhartha Gautama Buda aparece, uma figura gigantesca, e ele chama o Rei Macaco e pede para o Rei Macaco vir até a palma de sua mão. Aí acontece uma das cenas mais espetaculares e interessantes, vividas pelo Rei Macaco. O Rei Macaco salta em cima da mão do Buda. E ele aparece então na mão do Buda e o Buda começa a conversar com ele e diz: olha, você tem grandes méritos, mas
não dá para você fazer essa bagunça no céu como você está fazendo, desobedecendo ao imperador de Jade, né? Contrariando Lao Tse, comendo os pêssegos da imortalidade. Assim não é possível, né? Mas vamos fazer o seguinte, eu vou lhe dar uma oportunidade. Se você conseguir fugir da minha mão, o rei macaco está pousado na mão do Buda. O Buda diz a ele, se você conseguir fugir da minha mão, você fica livre para fazer tudo o que você quiser. Mas se você não conseguir fugir da minha mão, você vai ter que fazer o que eu quero. Então, o rei macaco, escutando isso e se lembrando que ele tem muitos poderes, né? O rei macaco tem muitos poderes, inclusive a capacidade de saltar 54 mil quilômetros de distância, com um único salto. Ele salta 54 mil quilômetros de distância, tal é o poder do rei macaco. Então o rei macaco olha para o Buda, dá um sorrisinho maroto e diz, não, tudo bem, eu aceito. Né? Imagina se eu não vou conseguir, ele pensando, imagina se eu não vou conseguir fugir da mão do Buda. E aí, o Buda vira para ele, tá bem, tudo bem, então, se você conseguir fugir da minha mão, você faz o que você quiser, você está livre. Se você não conseguir, você vai ter que me obedecer. O rei macaco então aceita o desafio e o Buda balança a cabeça em sinal de aprovação de que ele pode tentar fugir da mão do Buda. Então o rei macaco dá um salto. Sem pestanejar, ele dá um salto. Um salto de 54 mil quilômetros. E quando ele, depois desse salto, toca no chão, ele dá outro salto. E ainda mais um. E aí, o rei macaco pousa num lugar que ele não reconhece, que ele nunca tinha ido. E ele olha e não vê nada familiar. E a lenda diz que ele, andando por esse lugar enevoado, ele vê uma coluna gigantesca que vai até o céu, do chão até o céu. E aí ele diz e pensa, vou deixar a minha marca aqui, porque assim eu posso comprovar que eu consegui fugir da mão do Buda. Então ele pega um pincel, né, e escreve com o pincel naquela coluna gigantesca. O rei macaco esteve aqui. E quando ele escreve isso, também dizem, algumas versões um pouco mais picarescas, vamos dizer assim, dizem que além de escrever, ele fez pipi, ele fez xixi na coluna. E depois de fazer isso, ele dá 3 saltos de volta, dá 3 saltos na direção oposta a que ele saltou anteriormente. E aí ele volta para a mão do Buda. E aí o Buda olha para ele e disse, bem, então, você perdeu a aposta. E aí o rei macaco fala, não senhor, não perdi não. Você pode conferir, eu fui a milhares de quilômetros daqui e escrevi lá naquela coluna gigantesca que tinha lá. Então quando ele fala isso para o Buda faz assim com a mão e mostra. Está escrito num dos dedos do Buda, o rei macaco esteve aqui. Extremamente simbólico. Isso quer dizer que o princípio búdico, o princípio divino, numa tradição judaico-cristã islâmica, você poderia dizer num princípio divino, e numa tradição budista você vai dizer o princípio búdico, né? Isso quer dizer que o princípio divino, o princípio espiritual, está em todos os lugares. Não é possível fugir dele. Ele está onde você está, né? Por isso que se diz na tradição judaico-cristã islâmica que Deus está em todos os lugares.
Se fosse então na tradição budista, se diria que o princípio búdico está em todos os lugares, o princípio espiritual está em todos os lugares. O rei macaco não conseguiu fugir. Então, como vocês veem na tela, o rei macaco escrevendo nas colunas, o rei macaco em frente à mão do Buda, como em tela. Então, o que acontece? O Buda fecha a mão e não deixa que o rei macaco fuja. Ele fecha a mão. Ao fazer isso, ele prende o rei macaco nas suas mãos e, logo em seguida, coloca o rei macaco como punição pelas suas aprontações, por suas traquinagens, ele prende o rei macaco numa caverna. Prende o rei macaco numa caverna, aonde ele vai ficar durante um largo período de tempo, centenas de anos, vai ficar preso em uma caverna, aonde ele consegue só colocar a cabeça para o lado de fora e não consegue fugir, né? E aí começa realmente a história da saga para o oeste, né? A jornada para o oeste, a saga para o oeste, né? Começa a história do monge, que vai à Índia buscar os manuscritos sagrados. Esse monge, que é chamado Xuanzang, no livro, o monge é chamado de Xuanzang, mas a história é baseada na história real de Xuanzang. Xuanzang é um monge que no século VII da nossa era foi até a Índia buscar os textos sagrados, né, os textos sagrados budistas. É interessante porque o rei macaco, ele fica preso, tem uma simbologia, né? Ele fica preso na mão do Buda, né? E uma mão normal, evidentemente, claro, óbvio, tem 5 dedos. E a tradição budista diz que existem 5 mandamentos, né? Existem 5 mandamentos budistas, né? 5 mandamentos tradicionais, né? Que são não matar, se abster de ingerir drogas, bebidas ou drogas, se abster de comportamento sexual inadequado, se abster de dizer coisas equivocadas, né? Então, e também se abster com relação à luxúria. Então, esses são basicamente os 5 mandamentos budistas, que equivalem aos 10 mandamentos cristãos. E aí, o rei macaco fica aprisionado nos dedos do Buda, que o coloca numa caverna. Também o número 5 tem a ver com os 5 elementos, né? Terra, água, metal, madeira e fogo. Os 5 elementos da tradição taoísta, né, chinesa. Então, nós temos na imagem o rei macaco preso, né? E o monge Xuanzang ou Xuanzang, que vai até a Índia, ele vai correr sérios perigos. Como ele vai correr sérios perigos, ele necessita de uma guarda pretoriana, ele necessita de uma guarda, ele necessita de um grupo de pessoas que o protejam. Então, a pedido de Kuan Yin, ou Kannon em japonês, Kuan Yin em chinês, Kannon em japonês, Kuan Yin, a pedido de Kuan Yin, a deusa da misericórdia, o monge então solicita ajuda, ou o rei macaco é solicitado a acompanhar o monge budista até a Índia. Para que o rei macaco não aprontasse mais nenhuma traquinagem, a deusa Kuan Yin coloca na cabeça do rei macaco uma coroa mágica.
Coroa essa que está no controle do monge budista que vai conduzir a viagem até a Índia. Nessa coroa mágica está escrito um mantra. Mantra quer dizer, man é mente, tra é ferramenta. Mantra é uma palavra em sânscrito que quer dizer que é uma ferramenta de proteção da própria mente. É uma ferramenta que protege a mente dela mesma. A mente indomável é pacificada com os mantras. Os mantras são considerados palavras mágicas, entre aspas, né? Porque eles criam uma atmosfera psicoespiritual, criam uma atmosfera propícia à meditação. E a tradição do mantra, da palavra mágica, da palavra de passe, aparece nos contos de fadas como o abracadabra, o abre-te sésamo, aparece na tradição da Kabbalah, com os nomes sagrados hebraicos, ou na tradição Sufi, com os nomes sagrados de Deus, né, Allah. E também aparece, evidentemente, na tradição indo-budista. Então, está escrito um mantra na coroa que está na cabeça do rei macaco. E se o rei macaco desobedecer ao monge, o monge começa a recitar o mantra e a coroa aperta a cabeça do rei macaco. Então é um mantra que controla o rei macaco. Em vez de liberar o rei macaco para fazer o que ele bem entende, o mantra restringe as traquinagens, restringe as malandragens do rei macaco. Ele até, intrinsecamente, ele não é mau, mas ele é um moleque, né? Ele é aprontador, ele tem um aspecto animal infantil, então ele precisa ter um mínimo de controle. Então o monge que representa a sabedoria controla o rei macaco recitando um mantra. E o mantra que ele recita é Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum é um mantra tradicional consagrado ao Buda da compaixão, Manjushri Avalokiteshvara, né? É o Bodhisattva, é o Buda a quem está consagrado o mantra Om Mani Padme Hum. Curiosamente, Kuan Yin, né, a deusa da misericórdia, dizem, nasceu de uma lágrima de Avalokiteshvara. Então, você vê aí a ligação, né, da deusa chinesa Kuan Yin, da misericórdia, com o Buda da compaixão. Nós temos algumas imagens, né, de Kuan Yin, né, em tela. Bom, o monge Xuanzang, né, o monge Xuanzang, que no livro, o monge Xuanzang é chamado de Tripitaka. O monge Xuanzang, que vai buscar os manuscritos, é chamado no livro de Tripitaka. Então, Tripitaka, na verdade, quer dizer 3/6. É uma expressão tradicional budista, né, que fala dos 3/6, de 3 veículos de compilação de material, né, que diz respeito ao quê? Diz respeito à compilação dos ensinamentos budistas tradicionais, conforme a escola do budismo do sul, que é a escola Theravada. O primeiro cesto, né, que é o Vinaya Pitaka, define as regras para a comunidade monástica, para a comunidade dos monges. O segundo Pitaka, né, é o Sutta Pitaka, que contém os discursos, a compilação dos manuscritos com os discursos do Buda. E o Abhidharma Pitaka, que é a obra de composição posterior que aprofunda os ensinamentos específicos do Buda Gautama. Então, o monge Sun Xuanzang, o monge Xuanzang, também chamado de Tripitaka, ele tem companheiros de viagem. Quem são os companheiros de viagem? O primeiro e o mais importante, sobre o qual gira, na verdade, todo o romance, ele é uma figura é o personagem central, né?
mais importante até mesmo que o monge budista, é Sun Wukong, ou seja, o rei macaco, né? E o Sun Wukong, nós já falamos bastante a respeito até, é o rei dos macacos que atingiu a imortalidade devido aos fatos e elementos que nós narramos anteriormente. E ele tem, Sun Wukong tem, como disse, vários poderes, né? Então, o Sun Wukong, o rei macaco, adquiriu os poderes de metamorfose, conhecido como as 72 transformações, né? Que permite a ele mudar de formas, se transformar em muitas formas e objetos. Ele tem também a capacidade de voar e saltar nas nuvens, né? Que é chamado de cambalhota das nuvens. Além disso, como aparece nos últimos filmes chineses, com muito efeito especial, ele tem a capacidade de transformar qualquer um dos seus 84 mil pelos no corpo em objetos inanimados ou seres vivos. Cada um dos 84 mil pelos do corpo do rei macaco podem ser transformados em clones dele mesmo, em outros macacos, outros reis macacos, objetos ou seres, animados ou inanimados, à sua preferência. Isso para vocês perceberem o grau de poder que tem o rei macaco. Além disso, ele tem aquele pilar, né, como arma, aquele pilar que ele guarda como uma agulha de crochê atrás da orelha, né, como se fosse um lápis ou a caneta atrás da orelha, que se transforma num bastão do tamanho que ele quiser, né, de coluna gigantesca a um bastão de combate. E como dissemos, a única coisa que ele não consegue é esconder a sua origem animal, que é a sua cauda. Bom, uma outra coisa que acontece é que quando ele ficou preso no caldeirão de Lao Tse e tomou as pílulas da imortalidade, ele ficou 49 dias dentro desse caldeirão, cozinhando junto com as pílulas da imortalidade, né? E 49 é um número muito especial na numerologia chinesa. 49 dias é o tempo que, quando a pessoa morre, ela ainda fica na terra. A alma do morto, o fantasma do morto, fica na terra por 49 dias logo após a morte, né? E o mês 49, 7 vezes 7, 49, né? E o sétimo mês é chamado de um mês fantasma. É um mês no calendário chinês que no 15º dia os fantasmas vêm à terra para comer as oferendas dadas pelos vivos, que lembra um pouco o Dia dos Mortos comemorado no México, né? Que as pessoas vão aos cemitérios e fazem piqueniques nos cemitérios. Então, depois de ficar 49 dias no caldeirão de Lao Tse e ingerir as pílulas de cinábrio, né, as pílulas de mercúrio, né, evidentemente o rei macaco transcende a morte. Mas nós temos na tela alguns dos personagens que acompanham o monge chinês, né, Tripitaka, até a Índia, além do rei macaco, né? Ele tem por acompanhante Zhu Bajie. Zhu Bajie, né, é o porco, o monge porco, né? Ou seja, como a gente vê na tela, é um personagem que tem o corpo humano e a cabeça de porco, né? Esse Zhu Bajie, né, também chamado de porco dos 8 preceitos, e aí nós temos dentro do budismo uma derivação dos 5 mandamentos budistas. Nós temos que é não matar, não roubar, abster-se de má conduta sexual, abster-se de mentir e enganar, e abster-se de álcool e tóxicos. Uma
continuação desses 5 preceitos, você teria mais 3 preceitos. Por isso esse porco é chamado de o porco dos 8 preceitos. Mas esse porco que era considerado um marechal no reino celeste, ele foi banido para a terra porque ele tentou se envolver sensualmente com uma ninfa, com a deusa da lua. E aí, castigado por tentar se envolver sensualmente no céu com a deusa da lua, ele foi despachado para a terra com o formato de porco, com a cabeça de porco. E ele tem então uma gula muito grande, né? Uma gula e um apetite, inclusive sensual, muito grande. Então esse foi o castigo, né, do Zubagié, ou seja, o porco dos 8 desejos. E o porco dos 8 desejos torna-se então, na tentativa de expiar os seus pecados, ele torna-se um dos companheiros do monge budista que vai então até a Índia. Então nós temos Zubagié, que é o porco dos 8 desejos, e é interessante que na roda da lei, no centro da roda do Dharma, na tradição tibetana, você tem um porco mordendo a cauda de uma serpente que morde a cauda de um galo, né? Então você tem aí a gula, a ira, né, e a sensualidade, os 3 desejos primordiais que faz a roda do karma girar e gerar mais karma, segundo a tradição budista tibetana. Bom, além do porco dos desejos, dos 8 preceitos, além do rei macaco, nós temos um outro personagem que é o monge arenoso, Sha Wujing, que é um ogro que era um general, né, que também vivia no céu e cometeu um deslize, cometeu um descuido e deixou cair um cálice de cristal, e por isso, de uma deidade superior, e por isso ele também foi punido e mandado à terra. Ele é chamado de o irmão arenoso, ou o monge arenoso, né? Ele também acompanha, também tem poderes e tem uma força extraordinária, então ele também acompanha a jornada para o oeste do monge Tripitaka. E por último, você tem então um cavalo mágico, que é um cavalo branco, que na verdade antes era um dragão. Ele era um dragão que tentou atacar a caravana dos peregrinos em direção à Índia, né, do monge Tripitaka e do rei macaco. E então ele foi dominado pelo rei macaco e punido. Então, para tentar se desculpar, né, de ter atacado o monge, ele então transforma-se num cavalo. E é o cavalo branco que aparece nas imagens em tela, né? Tá aí, estão aí os 5 personagens, né? Sun Wukong, o Tripitaka ou Tang Sanzang, montado no cavalo dragão branco, Zubagié, né, o porco, e Sha Wujing, que é o monge arenoso. Então você veja que nós temos 5 personagens, né? Esses 5 personagens, porque não são 6, 7, 8, 9 ou 10 personagens, são 5 personagens, tem a ver com os 5 preceitos budistas, né? De não matar, de se abster de roubar, de abster-se de uma conduta sexual, de abster-se de mentir, de abster-se do álcool, de tóxicos. Então, são 5 personagens altamente simbólicos. Cada um tem um defeito e tem as suas qualidades, e cada um deles está tentando se purgar, se limpar desses defeitos, dessas não qualidades, está tentando se livrar das suas sombras, né? E é interessante, chama atenção também, aí nós temos na tela a representação também, né, dos 5 personagens. É interessante que o animal
que o monge cavalga é um dragão. Isso nos lembra várias outras histórias, inclusive o recente filme Avatar, que vai sair agora, né, um novo filme, acredito que agora em 2021-22 deve sair o novo filme de Avatar, né, em que o personagem central do primeiro filme tem que cavalgar um dragão alado, dominar as forças inferiores que são representadas pelo dragão para cumprir a sua missão. Então também na saga Faroeste, na história do Rei Macaco, o monge cavalga um dragão branco, ou seja, um dragão que é puro, um dragão que é branco, portanto, simbolizando a pureza, simbolizando a intenção de realizar um feito correto, um feito na direção do espiritual. Aí nós temos mais algumas imagens com o Tang Sanzang, né, ou o Tripitaka, ou monge, caminhando para a China, montado no cavalo branco. E o cavalo dragão branco, né, chamado Yulong. E em tela também, estamos aí exemplificando o paralelo mítico, né, o Turuk Maktu, a última sombra, o dragão do Avatar. E também, curiosamente, quando o Buda está meditando na floresta, sabe-se, a história tradicional conta que ele meditando na floresta começa a chover e a rainha das serpentes vem com os seus capelos, né, aquela concha que a serpente rei tem, por detrás do Buda, e ela então protege o Buda da chuva, né? Protege ele da tempestade. E é interessante que na representação mais tradicional, o Buda está sentado em cima dos anéis da serpente e a serpente tem 7 cabeças, né? Ou seja, tem uma ligação aí mágica com o número 7, que tem a ver naturalmente com os 7 pontos energéticos do corpo humano, que são os chakras, né? Então o Buda está protegido da chuva das emoções, das tempestades das emoções, né? Sentado em cima dos anéis da serpente, né, controlando a serpente, que o protege, que não o ataca. E aí temos algumas imagens do Sun Wukong, o rei macaco, né, o guerreiro porco, e aí o que mencionamos anteriormente, a imagem do galo mordendo a serpente que morde o porco no centro da roda do Dharma. Uma imagem do arenoso e, por fim, né, uma imagem de Subudhi, né, montado num grou. Subudhi, que foi o mestre do rei macaco. Né? E é interessante observar que na saga do rei macaco, no fim da saga, em algumas versões, o rei macaco se transforma num homem. Ele completa o seu treinamento, ele completa a sua iluminação, transformando-se num homem. Mesmo ele sendo um animal, com poderes inacreditáveis, mesmo ele tendo se tornado imortal, na saga final, ele se transforma num homem. Então, essa história é uma história extremamente simbólica. Eu abordei alguns elementos, né? O livro tem 512 páginas, então podem imaginar que eu abordei pequenos trechos, foi uma pincelada, né, de todo o simbolismo que envolve essa lenda, esse conto, né, da jornada para o oeste, que é a história do rei macaco. O filme, ou melhor, os filmes, são interessantes, mas não substituem o livro, sendo que um dos últimos filmes tem imagens, efeitos especiais, imagens 3D muito bonitas. E aí nós fechamos essa apresentação com algumas das imagens do filme, do último filme, né, com alguns tradicionais artistas chineses. E fica, por fim, a mensagem
de que, depois de uma longa jornada de busca de conhecimento espiritual, seja em que tradição for, no caso estamos falando da tradição budista, o objetivo final, o objetivo fundamental, na verdade, é se tornar um homem, mas um homem que transcendeu a morte. Obrigado.